Atenção, será que vem mudanças no STF por aí? Voto sigiloso dos ministros. A quem isso interessa? Saiu uma reportagem aqui no G1. Lula defende que votos no STF sejam sigilosos. Ninguém precisa saber. Então, o atual presidente, eu não falo de política, eu estou falando aqui das decisões do STF que interessam a todos nós brasileiros. E isso sim é que eu quero saber. O meu partido é o partido dos aposentados e dos prejudicados pelo INSS e tantas injustiças por aí. Agora, o que acontece? O ministro Cristiano Zanin vem sendo criticado por supostos votos conservadores no STF. A Rosa Weber se aposenta no final do mês e o atual presidente vai escolher outro ministro. Até aí, regras do jogo, não tem problema. Mas causa muita estranheza e até preocupação, né, que o atual presidente defende que a posição individual dos ministros do STF e os votos de cada magistrado não sejam divulgados como forma de evitar animosidade contra as instituições. Esse país precisa aprender a respeitar as instituições. Não cabe ao presidente da República gostar ou não de uma decisão da Suprema Corte. A Suprema Corte decide e a gente cumpre, é assim que é. Então, STF decidiu, 1º de dezembro, revisão da vida toda. Cadê o cumprimento da decisão, né? Ah, tá recorrendo e tal. Tá, beleza. Mas se a gente não soubesse como cada ministro votou, como que a gente vai poder recorrer, como que a gente vai poder lutar pelos nossos direitos e mais? Existe na Constituição Federal um princípio chamado de liberdade de expressão. E em julgamentos do próprio STF, o STF decidiu o seguinte: às vezes os princípios vão se colidir, né? Princípio da privacidade ou princípio da liberdade de expressão, por exemplo. E o STF disse que nenhum princípio prevalece sempre sobre o outro, vai depender de cada caso. Mas o princípio da liberdade de expressão, ele larga na frente dos outros, porque ele é de suma importância. E aí, né, o atual presidente diz o seguinte: olha, a sociedade não tem que saber como é que vota o ministro da Suprema Corte. Eu acho que o cara tem que votar e ninguém precisa saber. Votou 5-4, 6-4, 3-2. Né? Um voto sigiloso, um voto anônimo, para não criar animosidade. Bom, sobre aqui, o Cristiano Zanin votou descriminalização, não sei o que, LGBT e tal, isso aí eu não vou nem comentar porque não é o que interessa. O que interessa aqui é a nossa segurança jurídica, pessoal. Por quê? Porque, a partir do momento que a gente não pode nem saber como os nossos ministros da Suprema Corte votaram, aí a gente está caminhando para um período de trevas e escuridão. Ora, o presidente, ele indica lá quem ele quiser, beleza, regra do jogo. Depois o ministro é sabatinado pelo Senado Federal, também está na regra do jogo. Quanto a isso, beleza. Mas o ministro fica devendo favor e não sei o quê. Pois é, mas são as regras atuais do jogo. Até aí, né, vai fazer o quê? Aí, um ministro, ele não quer ser criticado. Meu amigo, imagina você, se por exemplo o Alexandre de Moraes ficasse com medo das críticas que ele sofresse. Rapaz, ele não ia decidir nada. Então, se o atual ministro está se sentindo pressionado, ele que tivesse pensado nisso antes, né? Porque ninguém obrigou ninguém a estar lá. O ministro é indicado desde que ele demonstre uma vontade de pertencer ao STF. Ou seja, é um papel digno, um papel nobre, uma das funções mais importantes do nosso país, sem sombra de dúvida. Agora, só porque eu tô sendo criticado, o voto tem que ser sigiloso, meus amigos. Aí a gente abre o caminho para a escuridão. Se a gente não pode nem criticar respeitosamente, eu não tô falando em invadir STF, isso aí não tem nada a ver, pessoal. Eu tô falando,
Até como professor, eu também, né, sou pós-graduado, especialista em direito constitucional. Ué, se a gente não puder analisar, estudar uma decisão do STF, criticar, então para onde que a gente está indo? Imagina, na revisão da vida toda, a ministra Rosa Weber, né? Ela tem que manter o anonimato, então ela não poderia antecipar o seu voto. Olha que perigo isso, pessoal. Eu quero saber a sua opinião, porque agora o presidente vai indicar um outro ministro. Pelo menos nos embargos, a ministra Rosa Weber já antecipou seu voto, mas pode ter certeza que o INSS vai tentar continuar mudar essa história, vai continuar lutando para que essa revisão não seja paga ou que demore o máximo de tempo possível. Mesma coisa na correção do FGTS. Essa que nem teve o mérito julgado. Aí é mais grave ainda. E sobre correção do FGTS e antecipação do voto da ministra Rosa Weber, vou fazer um vídeo, uma live sobre isso, tá? Agora, eu queria trazer realmente isso aqui, não falando de política, presidente A ou presidente B, gente. Isso aí, para mim, sinceramente, eu quero saber do direito dos aposentados e dos trabalhadores. Mas me causa preocupação. Você concorda com um voto sigiloso no STF? Eu não acredito que alguém concorde. Eu, sinceramente, alguém que está numa democracia não tem como defender uma ideia dessa. Talvez, eu não estou criticando o presidente, às vezes falou sem pensar, às vezes falou, não, beleza, eu estou dizendo da ideia de voto sigiloso no STF. É isso que a gente está discutindo, nada mais. Vai ficar difícil a gente lutar pelos nossos direitos se a gente nem souber como que o STF votou. Imagina, a gente só recebe lá a decisão. Votou contra a revisão da vida toda, votou a favor, votou não sei o quê. Ué, peraí, por que votou contra? Como que foi esse voto, né? E a gente precisa saber quem que foi. Porque se um ministro ele vota de um jeito e depois ele vota de outro, ele até pode fazer isso. Mas isso já demonstra uma mudança de entendimento. E isso gera alguns recursos disponíveis que só podem ser utilizados quando há mudança de jurisprudência. Olha aí, então eu estou falando de caráter processual aqui, não político. Estou falando de coisas na prática, caráter processual, gente. Muito cuidado com isso aí. Quero saber a sua opinião. Imagina só você. Entra um ministro, pede vista e a gente nem sabe quem pediu vista. Entra o ministro, vota contra, a gente nem sabe quem... Não, tem que saber. E a gente pode sim criticar, com respeito, né? E jamais criticando as pessoas. Tanto é que nesse vídeo eu não estou criticando nenhuma pessoa. Eu estou argumentando, debatendo ideias e como que poderia ficar esse novo cenário de voto sigiloso no STF. É por isso que eu quero saber a sua opinião. Comenta aqui, o que você acha de voto sigiloso no STF? Você nem saber quem votou contra ou a favor do seu pedido. Que Deus te abençoe grandemente, muito obrigado por estar aqui e vou soltar uma live específica sobre revisão da vida toda e sobre correção do FGTS. Então clica no botãozinho aqui embaixo vermelho inscrever-se que você ajuda esse canal e ainda já vai receber o seu vídeo aí na tela antes dos outros, tá bom? Muito obrigado e vamos junto!